Eliminar a candidíase, a desidrose, os sintomas da inflamação, da síndrome fúngica e da baixa imunidade. É esse o conteúdo que nós vamos conversar hoje aqui. Hoje eu vou receber a Stephanie, que é uma bem nutrida oficial, que entrará aqui para comemorar com a gente a eliminação desses sintomas, porque hoje é um dia de celebração. E não é porque é o meu aniversário, é porque mais uma bem nutrida eliminou sintomas. E é sempre uma alegria muito grande poder trazer mulheres aqui para conversar com vocês, porque a intenção é que vocês escutem a história delas e que vocês aprendam o mais rápido possível a identificar os seus sintomas, a identificar o que você está fazendo de errado, que não deu certo até agora, para você viver livre de sintomas de vez, para você parar de ser refém da indústria farmacêutica, da farmácia e de ser manipulada por um sistema. Para você que não me conhece e é nova por aqui, escreve nova para eu saber se você é nova, para eu te dar as boas-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre tudo relacionado à baixa imunidade, síndrome fúngica e estilo de vida saudável. Porque é isso que você busca aqui. Imagino que você queira ter uma vida ótima. Ninguém quer ter uma vida mais ou menos, né? Todo mundo quer ter uma vida ótima. Então a gente precisa plantar. Tudo que a gente está plantando hoje, a gente vai ter um período de semeadura para depois poder fazer uma colheita, certo? Então agora vocês estão no momento de plantio de vocês. Então a gente vai plantar juntas para vocês poderem semear o que vocês estão plantando, para vocês poderem colher exatamente essa saúde que você tanto deseja, ou que talvez você nunca nem tenha sentido. Tem muitas bem nutridas que vêm dar o depoimento aqui, vêm contar a história delas, que já estavam acostumadas com os sintomas e achavam que isso era normal, que a vida era ter uma vida mais ou menos, a vida era ter a pele feia, o couro cabeludo doente, problemas no sistema digestivo, falta de energia, falta de concentração e assim por diante. E aí elas foram descobrindo que não era bem assim. E que bom, né? Obrigada pelas mensagens, obrigada a todas. Obrigada, Luana. Stephanie, vou te colocar aqui. Para vocês que são novas por aqui, continuem firmes. Os sintomas, como ela está se sentindo, como foi para ela esse processo. E depois eu volto aqui para os comentários para tirar as dúvidas de vocês e também para orientá-las em relação a consulta a aula 1 que foi liberada. Quem não assistiu a consulta aula 1, tá liberada, o vídeo é gravado, porque tem uma preparação gravada até o dia do ao vivo. Então, a gente vai ter o nosso dia oficial no dia 25/9, que vai ser ao vivo. Então, eu preciso que vocês assistam esse conteúdo que está gravado para vocês se prepararem para o dia 25. Stephanie maravilhosa, está me escutando? Eu tô escutando, só não tô vendo. Precisar clicar numa setinha que tem na sua tela, tem duas setinhas, uma para cima e uma para baixo. Clica nela que vai dar certo. Na sua tela tem uma setinha, assim, uma setinha em cima e uma setinha embaixo, que é como se fosse um círculo. Do lado de um rostinho e do lado de uma câmera. Vê se você acha. Aí, Agora deu, né? deu. O meu sinal tá ruim para vocês? Como é que tá o sinal? Você tá me vendo bem, Stephanie? Peraí, que agora eu tô me vendo, mas não tô te vendo. Só um Tá. minutinho. Tá embaçado, assim, a sua visão. É. Quem tá aqui quem tá assistindo o conteúdo, vocês estão me vendo bem? O sinal para vocês tá bom aqui? Vocês estão me vendo? A Roberta diz que tá. Então, beleza. Deixa a Stephanie só. Não tô te vendo ainda, Sheila. É bem nessa. Se você quiser sair, eu vou te tirar, aí você entra de novo, tá? Que a gente tenta mais uma vez. Vou te tirar aqui da Tá bom. live, aí você entra de novo, eu te coloco de novo. Você me manda um oi nos comentários, tá bem? Ah, ok. Peraí que eu já coloco a Stephanie aqui de novo, porque muitas vezes a primeira vez que a gente vai fazer live é assim mesmo, gente. A primeira vez que eu fui fazer a live, não sabia onde apertava, é tudo diferente mesmo. E antes de eu colocar a Stephanie aqui, deixa eu orientar vocês em relação a consultar a aula 1 que está liberada. Quem é nova por aqui, está acompanhando o conteúdo há pouquíssimo tempo, está perdida, o primeiro passo, o que você tem que fazer primeiro? A primeira coisa, Sheila, eu quero cuidar de mim,
ou eu não sei ainda o que fazer, eu tô perdido, o que eu tenho que fazer? Assistir essa consulta aula 1 que está liberada. Então, depois, quando acabar o conteúdo aqui, você vai escrever aula aqui nos comentários, ou vai escrever aula no post aí, ou clicar no link do meu perfil, depois que acabar o conteúdo aqui de hoje, para você poder acessar a consulta aula 1. E depois, você vem e comenta na primeira foto que está fixada, tem uma foto fixada aqui no meu perfil do Instagram, que está escrito assim, consulta aula 1 liberada. Aí você comenta o que você aprendeu, que isso é um reforço positivo para sua mente. Se você não falar para as pessoas que você convive, o que você aprendeu, se você não escreveu o que você aprendeu, você não memoriza, você esquece. Então você precisa fazer um reforço positivo do seu aprendizado. Então tudo aquilo que você viu lá na consulta aula 1, você vai lá, escreve, faz um resumo, escreve para mim, para eu saber o que você aprendeu. Compartilha isso com as pessoas que você ama, porque você quer que essas pessoas tenham saúde também, porque são as pessoas que você convive, então você é influenciada por essas pessoas, então é importante que essas pessoas compartilhem de bons hábitos com você. Você não pode fazer por elas, mas você pode incentivá-las. E aí você vai lá e comenta para eu saber o que você aprendeu. E também para você receber o livro de inspiração, o livro de receitas das Bem Nutridas. É um livro que fica dentro do método, dentro de um módulo chamado Na Cozinha. E eu disponibilizei como presente. Então é meu aniversário, mas estou dando presente aqui para vocês. Então, para você receber esse presente, eu preciso que você comente e marque pessoas nesse primeiro post da consulta aula 1, tá bem? Deixa eu achar que é Stephanie. Stephanie maravilhosa, tá por aqui. Manda um oi aqui nos comentários. E a consulta aula 2 vai ser liberada amanhã. Amanhã a consulta aula 2 é liberada. E aí a mesma coisa. Então, você assistiu a 1, vai ter a consulta aula 2, vai ter o conteúdo, vai ter os materiais, tudo isso vai ser disponibilizado para vocês no grupo do Regenera, que é o grupo da preparação até o dia 25, que é o dia da grande aula. E é importante você ativar o lembrete, tá? Eu vou colocar um link depois no meu perfil para você ativar o lembrete, mas já foi mandado nos grupos também, tá? Deixa eu colocar a Stephanie aqui. E aí, agora que a Stephanie vai entrar, eu vou fechar os comentários e aí depois eu abro para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Aí, Stephanie, a mesma coisa. Isso, perfeito! Agora deu certo, que bênção. Agora deu. Stephanie, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Tempo é vida, obrigada. Honra a sua vida por entrar aqui, se doar em conversar aqui com as mulheres que estão assistindo, que estão aí na busca de uma mensagem, de uma palavra de fé. Obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Stephanie, para a gente começar, conta para as bem nutridas que estão aqui, de onde você fala, a sua idade e como que você percebeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo, como que você identificou que o que você estava fazendo não estava dando certo, como foi para você? Boa tarde a todos, eu sou Stephanie, eu tenho 31 anos, eu moro no interior de São Paulo, Herculândia chama a minha cidade, e é assim, eu tenho uma história de muitos anos com a candidíase, né? Eu fui aquela criança criada, né, no salgadinho, no refrigerante, eu sempre fui de beber muito leite, e eu tinha mania de colocar em tudo que eu ia comer muito sazon. Então eu venho de criança com esse costume. Meu café da tarde era batata frita com sazon, pipoca com sazon. Eu sempre coloquei muito vinagre nas coisas, era aquela mistureira. E aí, a partir dos meus 10 anos, eu comecei a ter um sintomazinho assim, uma dor de estômago. Aí começou com uma gastrite. Minha mãe me levou no médico, tratei da gastrite, o médico aconselhou, né, a não ficar comendo esse tipo de coisa muito ácida, o sazon parar, tal. Mas a gente criança, né? E os pais sempre compravam salgadinhos, tal. A gente melhorava, mas continuava comendo. E a partir daí, dessa gastrite que eu comecei a medicação, que eu comecei com as crises de candidíase. Eu tinha 10 anos, que eu me lembro a primeira vez que eu fui tratar. E até na época era banho de assento, né? Passava uma pomada, fluconazol e os medicamentos. Então, eu fui, tratei pequenininha. Isso que assim, sempre ficava, sabe? Todo ano minha mãe me levava no médico, era a mesma coisa, era o mesmo tratamento. E aí eu fui crescendo, né? Fui virando mocinha, tudo, e aquilo sempre me incomodava, porque
Desde então, era o uso do Carefree. E eu não me via livre disso, porque não tinha como eu sair de casa sem. Era uma coisa que incomodava, né? Ainda mais no calor, que abafava, tinha vez mesmo quando atacava muito, que eu ameaçava. Então, era uma coisa muito complicada para mim, como menina, como mocinha, né? E isso, assim, só foi piorando mais. Só que era mais esse sintoma mesmo, de candidíase. Depois que eu já estava mais mocinha, que aí a gente começa a observar mais, né? Que aí começou a questão da barriga estufada. Eu era magra, só que era falsa magra, né? Tinha barriga estufada, quando engordava ficava só a barriga inchada, aquela coisa meio estranha. E isso foi indo. E todo ano eu procurando um médico, mudei de médico várias vezes e fazia o mesmo tratamento. Aí eles falavam, né? Ah, vamos melhorar a questão da ingestão do doce, da massa, tudo que vira açúcar e tal, mas não pode, na sua idade, isso tem que parar uma hora. E fui trocando de remédio, né? Então, todos esses anos gastando com medicamento, fluconazol direto, tudo quanto é tipo de remédio possível, eu cheguei a usar para isso. E quando foi o ano passado, não, no final da minha segunda gestação, do meu segundo filho, a minha doula pegou e falou assim para mim, falou, ó, agora a gente vai entrar na fase final do parto, então eu queria que você diminuísse a ingestão de glúten e açúcar, para a gente potencializar o trabalho de parto, acelerar, que saíram estudos agora recentes falando sobre isso. Falei, beleza, eu sempre fui muito ativa, né? Eu sou fisioterapeuta, instrutora de pilates, agora atualmente não estou trabalhando na área, mas faz 10 anos que eu me exercito, assim, frequentemente. Se eu não estou no pilates, eu estou na academia, eu estou na caminhada, na bicicleta, então eu não paro. E aí eu percebi, com esse um mês que eu melhorei a alimentação no glúten, no açúcar e tal, eu fiquei muito bem, eu tinha muita disposição. E eu achava até estranho, porque eu falei, gente, eu de 9 meses, com a criança de quase 4 quilos na barriga, e eu caminhava 5 quilômetros todo dia, que era para ajudar também na questão do parto, né? E eu achei muito engraçado, porque eu não sei de onde vem esse ânimo, porque sem o bebê na barriga eu não tinha, né? E aí eu comecei a relacionar com a questão da alimentação. Falei, não, então foi isso, né, que melhorou muito o meu corpo. Até então que meu filho nasceu dentro do carro, né? Nem deu tempo de eu chegar no hospital. Meu trabalho de parto foi rápido, intenso e muito bom, graças a Deus. Então, aí eu percebi isso. Falei, bom, se esse tempo que eu fiquei melhorou meu corpo nesse ponto, né, do ânimo, do bem-estar, não estava inchada, era só o bebê mesmo que estava, meu corpo estava bom. Aí, mas a correria, né, depois que nasce o bebê, eu com duas crianças. Aí fui me largando um pouquinho, já, né, não dava para fazer exercício a hora que eu queria. E com os 2 bebês a gente se cobra demais, né? E aí eu fui me abandonando um pouquinho. Aí, nesse tempo, eu percebi que aí comecei, né, me alimentava mal e comecei com uma vontade muito grande de massa e doce. Eu tava assim, incontrolável. Eu comecei a achar estranho. Falei, nossa, eu tô com desejo de comer coisa pesada, bolo, macarrão, sabe? Começou a ficar estranho. Com isso, comecei a ganhar peso. Aí, eu cheguei aos meus quase 74 quilos, só que aí junto com isso, o meu corrimento, que eu já tinha, piorou muito, muito mesmo. Tava assim, muita quantidade. Eu nunca tive problema com coceira, com cheiro, nada disso. Mas era aquela quantidade grande para mim. E toda hora eu tinha que estar trocando aquele carefree, e eu com criança para cuidar, e aquilo começa, né, mexe com a autoestima da gente, porque não parava. Eu falei, não é possível que eu vou ter que viver com isso a vida inteira. Eu com 30 anos, né, na época, e vou ter que viver assim. Aí, junto com isso, eu comecei a perceber que tinha saído um fungo na minha unha. Aí eu já tinha entrado em contato com a minha podóloga, tudo. Ela foi e falou assim, ó, realmente, né, tem um fungo, mas a gente vai cuidar, vai tratar da unha, tá. Passando remédio, tudo. Mas eu não mexi na alimentação até então, né. E nisso, a bendita da unha não sarava. E alguma coisa tá errada, porque essa unha não sara. E nisso, juntou o aumento de peso com o fungo na unha. Eu comecei com um cansaço muito grande. Vivia fadigada, cansada, sem ânimo. Não queria fazer exercício nenhum. Estava assim, bem autoestima baixa mesmo. A minha rinite estava atacando frequentemente. Ela não tinha uma pausa assim para falar, ai, tô bem. Não.
Era nariz entupido, coceira na garganta, no olho, no ouvido, e era incomodava mesmo aquela coisa, né? A gente saía nos lugares, todo mundo ficava olhando assim, ainda mais que essa história de depois de Covid, né? Que a gente não podia nem espirrar. Então, foram só se agravando os sintomas, até que também a minha pele e meu cabelo, que sempre puxaram mais pro oleoso, estava seco. Falei, nossa, até a minha pele, meu cabelo tá seco, tá muito esquisito isso. Até falei pra minha mãe, falei, eu acho que eu devo estar com começo de depressão, alguma coisa, porque eu não tô normal, não. Meu corpo tá totalmente alterado. E aí eu falei, vou pesquisar, porque não é possível, alguma coisa eu tô fazendo de errada, porque eu tinha passado várias vezes por dieta, com nutricionistas mesmo. Eu emagrecia, só que o meu sintoma não melhorava. Eu cheguei a perder 8, 10 quilos, mas o sintoma ficava ali. A candidíase, que era o foco principal, ela não melhorava em nada. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, né? Aí fui no Instagram e coloquei lá candidíase e tal. Aí foi que apareceu. Sheila Pacheco. Aí eu fiquei tão contente assim, porque falei, não, agora eu vou me dedicar a isso, vou ver, assistir as lives, vou ver como que é esse método dela, né? E até comentei com meu marido, falei, olha, depois de tantos anos, né, trata e vai, aquele lenga-lenga, eu falei, eu achei agora um método que fala de tudo que eu tenho. Porque até no primeiro teste que eu lembro que eu fiz da live que eu assisti, era tipo assim, a partir de 80 pontos, se eu não me engano, era que a síndrome fúngica estava grave. O meu teste deu 140. Falei, nossa, eu tô morta, só não enterrou, porque se eu tô com 140 de um teste que o maior dele é 80, o fungo já tomou tudo, não tem mais nada aqui dentro. E aí meu marido falou, não, então pega firme, né? Vai, investe nisso e vê o que vai acontecer, porque você tentou de tudo, você fez de tudo, né? O não você já tem porque não resolveu. Então, se dedica nisso aí e vamos ver se vai dar certo. Aí foi quando eu comprei o método, né? E comecei a aplicar. Então, assim, desde o comecinho, já percebi que começou a melhorar meus sintomas. De 20 anos, né? Então, para mim, cada dia que passava era uma vitória diferente, porque eu não aguentava mais aquilo, né? Era um socorro que eu estava precisando. Então, foi assim, um divisor de águas na minha vida. Além de tudo, né, que com o método eu consegui perder peso, porque nem era esse o objetivo, né? Eu consegui perder peso de forma tranquila, de forma saudável. Então, assim, foi crucial na minha vida. No entanto, que eu indico muito para as pessoas. Todo mundo que conversa comigo até hoje, eu falo. Vai lá no Insta da Sheila Pacheco. E Stephanie, agora dessa parte da celebração aí, como foi para você eliminar os sintomas? O que você percebeu indo embora primeiro? O que demorou mais? Porque tem muitas mulheres aqui que têm órgãos de choque diferente. E elas ficam, mas quanto tempo demora para eliminar isso, aquilo? Como foi para você esse processo? Então, o que eu percebi assim, que logo de início já começou a melhorar foi a questão do desânimo, né? Daquela fadiga. Eu já percebi que já voltou minha disposição. Então já dava um ânimo, né? Porque a gente já, que nem eu focava nas caminhadas todo dia, então me dava um ânimo para continuar. Então, o primeiro passo foi a questão do cansaço, da fadiga. Depois, com o passar dos dias, eu percebi que nem a rinite não tive mais crise, ela estacionou. E o que demorou mais um pouquinho mesmo foi a questão da candidíase, né? Que como eu até aprendi dentro do método, ela vem de muitos anos, né? Então não é de um dia para o outro que ela ia desaparecer. Só que ela já melhorava. Então desde o começo eu percebi que ela já estava melhorando. Então para mim aquilo já era uma satisfação imensa, porque eu já sentia, né, que meu corpo já estava reagindo bem. O intestino voltou ao normal, o ânimo, a pele, o cabelo. Então, tudo vai animando mais a gente, né? E o que foi um pouquinho mais demorado foi essa questão da candidíase também, porque eu fiz 3 meses, assim, do método certinho mesmo. E então, foi o que eu percebi que, por último, foi a candidíase mesmo. Mas desde, assim, do primeiro dia, fazendo tudo certinho, acho que a vontade era tanta que a gente já percebe que já começa a melhorar, né? Sim. E Stephanie, você comentou do seu marido, e esse é um ponto bem importante, porque muitas das mulheres que estão aqui têm
boa parte delas, conversa com o marido, tem a facilidade de expor, de explicar a situação. Como foi para você expor essa situação, do ponto de vista que tem mulheres que muitas vezes têm essa dificuldade de explicar o que está acontecendo? Como foi para você isso? E você teve o Ah, apoio então, na sua casa, em termos da família? Como foi para você, para os filhos? A questão da alimentação foi difícil, foi fácil? não, assim, é, foi muito legal essa questão, porque meu marido já me acompanhava, né? Desde a minha fase de namoro, tudo, ele já me acompanhava nesse processo, que eu sempre me queixava, né? Ai, né, tô com essa crise de novo, e tá ruim de novo. E toda vez eu tendo que tocar o carefree dele via, né? Ele falava, mas não melhorou ainda? Tipo, você fez dieta, você tomou remédio, pôs a pomada, o que que tá acontecendo? E eu não sei, eu melhorava a alimentação, tudo, mas não melhorava. Então, ele sempre me acompanhou. Então, sempre me apoiou muito. Aí, quando eu falei do método, né, que era diferente, tudo que eu estava ouvindo ali era uma coisa que eu não tinha ouvido ainda, que seria legal eu experimentar. Então, desde o primeiro momento, ele falou, não, vai, faz sim, porque de tudo você já tentou. Então, era ruim, era uma coisa incômoda, né? Que dentro da relação incomoda a gente, porque mesmo que nem no meu caso, que eu não tinha uma coceira, não tinha cheiro, mas era uma coisa que estava ali. Então, querendo ou não, ela incomodava, né? Então, ele sempre me apoiou muito nessa questão. E a minha família também, né? Que nem minha mãe, me acompanhou também em médico desde pequena. Então, todos que estavam em volta ali sabiam, né? Eu vira e mexe, eu reclamava que estava ruim, que tinha que ir de novo na consulta com o ginecologista. Então, assim, foi muito tranquilo. E eu sempre fui, assim, de comer bem, sabe? Faltava mesmo era a regrinha certa, porque sempre, desde pequena, minha mãe sempre foi de ter sempre legume, verdura, fruta, a gente criado, né? Convivendo no sítio. Então, sempre teve muita coisa natural e saudável. Então, faltava só a vergonha na cara da gente de aplicar certinho, né? Mas, assim, foi muito tranquilo, porque eu sempre gostei de comer bem, na verdade, saudável, né? Então, foi muito tranquila essa questão. Só de organizar, né, o que a gente aprende no método e aplicar certinho, que aí eu percebi que, eu falei, nossa, só faltava mesmo um sinalzinho de Deus para a gente pegar o caminho certo. E como que você está se sentindo no seu feminino nessa fase atual? O sentir mesmo. Olha, eu acho que assim, é uma mudança na autoestima da gente que deixa a gente segura, né? Acho que a palavra é segurança, porque muda tudo totalmente, né? Hoje eu me sinto bem, disposta, né? Faço meus exercícios. Então, para mim, assim, tá maravilhoso agora. Eu não tenho mais crise. Só quando às vezes eu abuso, né? Que eu como um pouquinho mais de doce ali, um pouquinho ali, que eu vejo que vem um sintominha, mas eu sei o que fazer hoje, né? Eu aprendi no método, então eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que equilibrar de novo para voltar ao normal. Então, assim, maravilhoso, porque né, eu consigo ver que tá tudo na minha mão ali. Eu aprendi já, então eu sei o que eu faço quando eu preciso voltar para alimentação certinho, para terapia nutricional. Maravilha. E Stephanie, você tem noção de quanto que você tinha gastado antes com medicações para tentar resolver o seu tratamento, os seus sintomas? Ai, Sheila, eu, assim, por cima de pomada, remédio, propanazol, banho de assento. Eu acho que se não beirou 10 mil reais, chegou muito perto. De todo o tempo que eu tratei, né? De todos os anos que eu vinha tratando. E até eu falava muito agora com o meu atual ginecologista, né? E quando eu cheguei lá, porque eu ganhei o bebê, tudo, voltei só para consulta depois de 40 dias, né? E aí foi quando eu comecei o método. Aí eu voltei lá, depois que eu já tinha começado, e eu super animada, mais magra, mais fina. Ainda ele olhou e falou, meu Deus, o que aconteceu? Você tá assim, tá animada, tá bonita, emagreceu, tá disposta. Eu falei, doutor, achei um método, doutor. Eu falei, não que o seu tratamento não era eficaz, né? Eu falei, mas era para o bem, só que para mim não estava resolvendo, porque eu já tinha feito tratamento, né, com remédio, com pomada. Então eu falei, agora eu achei um método que agora vai. Aí ele falou, nossa, mas eu queria saber como é que é isso aí, porque às vezes as clientes reclamam, né?
ai, tá acontecendo isso e não melhora, eu melhoro a alimentação, que era o meu caso e não melhorava. Então, assim, foi muito, muito legal, porque era muito visível a minha mudança, sabe? E então passou muito isso pra mim, eu tava muito segura e firme. Então, até hoje, todo mundo pergunta onde eu vou, o que que aconteceu, o que que eu fiz, que eu emagreci, sabe? Então, assim, eu tenho um prazer imenso de falar, porque eu sei o que eu sofri tantos anos, e eu sei que tem muitas mulheres que sofrem caladas, é igual você falou, às vezes tem gente que nem com o marido não tem abertura de falar. E isso é uma coisa que, infelizmente, é muito comum, né? Então, eu acho assim, o que eu aprendi que foi bom para mim é minha obrigação de passar para as pessoas e falar como foi, porque para mim foi uma virada de chave na minha vida. E Stephanie, uma curiosidade. Por que que você resolveu dar um voto de confiança, sendo que você já tinha passado com vários profissionais, feito várias coisas? O que que você viu que você falou assim, nossa, isso aqui me despertou? O que que foi exatamente, você lembra? Então, foi essa questão mesmo dos sintomas, né? Porque eu lembro que quando eu entrei para fazer aquele teste, que era para saber se eu tinha síndrome fúngica, tudo meu dava positivo. Acho que só não deu a parte de cardíaca, se eu não me engano, do teste. Mas o resto, tudo deu. Então, eu falei, meu Deus, eu achei aquilo que eu precisava, porque eu tenho tudo que ela fala e aqui ela me fala que tem uma solução, né? Que tem a terapia nutricional com alimentação, que tem a suplementação que pode ajudar. Então, eu falei, é uma luz no final do túnel, né? Para mim, foi os sintomas mesmo que eu vi que estavam ali e que você, nas lives, falavam que poderia ser resolvido, né? Então, foi isso que me chamou muita atenção, porque ninguém nunca tinha falado de um sintoma para mim. É igual eu falei, né? Eu fui nutricionista, tudo, então o foco era a perda de peso. Ninguém perguntou, ai, como que você tá? A questão do seu cabelo, da sua unha, né? Então, quando eu vi aquilo ali, tinha uma solução que poderia ter um método para me ajudar, foi o que brilhou meu olho. Aí foi, eu já falei para meu marido, ele falou, não, vai, investe, é a sua saúde, e tomara que melhore, porque a gente não aguentava mais, mas graças a Deus eu tô certo. Bom, Stephanie, se você puder deixar uma mensagem para as mulheres que estão assistindo e que vão assistir aqui depois, o que você gostaria de ter escutado lá atrás, que foi exatamente essa última parte aí que você disse, que ninguém te falava, e que mensagem que você gostaria de deixar registrado aqui para as mulheres que estão desacreditadas, que estão sem fé, que acham que é normal viver com sintomas? É porque eu faço sempre essa colocação, porque muitas vezes é uma mensagem que a gente escuta que faz o despertar para a gente ter uma tomada de ação. E às vezes a gente vai buscando tanto essa mensagem, a gente não escuta e sai só com prescrição de medicação e tudo mais. Então, se você puder deixar uma mensagem para as mulheres que estão escutando aqui agora, para elas enxergarem a luz que você gostaria de ter visto lá atrás. Eu acho que assim, o primeiro passo é as pessoas estarem abertas a conversar sobre isso, a expor os seus sentimentos, o que está acontecendo, porque eu vejo hoje que muitas pessoas que estavam em volta de mim mesmo, que às vezes não tinham o meu sintoma, mas tinham algum sintoma parecido, que falava para mim, ai não, mas eu não tenho isso, o meu não é fungo, que eu não tenho o problema que você tem, eu não tenho candidíase, mas tem outras coisas, tem outros sintomas que também pode ser. Então, eu falo assim, as pessoas têm que expor, conversar abertamente sobre o que está acontecendo com as outras pessoas, para que às vezes possa ouvir, né, uma palavra que nem muita gente pergunta para mim e eu exponho como foi, o que aconteceu, o que tive de melhora, e essas pessoas falam, nossa, eu tenho isso. Nossa, será que é bom para mim? Será que eu consigo fazer? Consegue, gente, consegue. O nosso corpo, ele é perfeito. Ele tenta lutar para a gente ficar bem de todas as formas. E é igual você fala no método. Deus deixou a alimentação perfeita para gente. É a gente que mistura demais as coisas. Mas se a gente focar no natural, no básico, dá certo. Então, assim, não pensem que é o fim, que tem que viver com sintoma, com coisa ruim a vida inteira, né? Que tem que viver constrangida dentro do relacionamento por causa, né? Nem da candidíase, que não é, não. Existe sim uma luz do fim do túnel e depende exclusivamente da gente. Então,
eu falaria para as pessoas pesquisarem sobre o assunto, acharem bons profissionais como você, como eu achei você. Né? Hoje a gente tem acesso à internet muito fácil, então a gente pode usar isso para o nosso bem. E é isso aí, né? Falar sobre isso, conversar e buscar bons profissionais que dá tudo certo. Como deu comigo, graças a Deus, após 20 anos, né? Eu até conto, tem gente que não acredita. Ah, mas é possível que você tratou desde os 10 anos, tratei, gente. Minha mãe tá de prova que eu tratei. E eu sofri muito. E juntava a parte emocional, né? Que piorava os sintomas. Então, eu falo que o método, ele é muito bom porque ele é global, né? É a parte emocional, é a parte física, é a parte da alimentação. Então, a gente tem que caçar o equilíbrio de tudo para dar tudo certo. E dá, graças a Deus, dá como deu comigo também. Eu sou a prova viva disso aí. Ah, Stephanie, muito obrigada, viu, pela sua mensagem. Tenho certeza que vai tocar muitos corações aqui. Quero mais tomar seu tempo, Eu que eu que tô vendo que agradeço. as crianças estão chamando aí por você, né? Obrigada, Stephanie, viu? Obrigada pelo convite. obrigada a você por topar. Um grande beijo. Eu vou continuar aqui que eu vou tirar as dúvidas das mulheres. Um Beijo. beijo, Stephanie. Ótima noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Bom, o que que vocês aprenderam aí com o relato da Stephanie, com o depoimento dela? Uau, né? Como é bom a gente escutar outra pessoa falando, outra pessoa expondo a situação, como que foi para ela no relacionamento dela. Cada uma que está aqui tem uma história diferente, com órgão de choque diferente. Muitas têm candidíase vulvaginal, mas outras têm uma micose na unha, outras têm uma dermatite seborreica, outras têm uma doença com final IT, tem uma autoimune. Então, cada uma tem um órgão de choque que dói mais, que pede socorro com mais frequência, esse órgão de choque. Mas o nosso corpo, ele é sistêmico. Tudo aqui se envolve, né? Todos os sintomas, eles se misturam. E a nossa vida é um pêndulo. E a gente precisa controlar esse pêndulo. Então, quando a gente vai se perdendo no balancê da vida, aí o negócio complica, mulheres. Então, eu trago aqui essas bem-nutridas oficiais, que são as bem-nutridas que aplicaram o método SP, para vocês escutarem da boca delas como foi o processo para elas e para tocar o teu coração, para te mostrar a vida que você merece viver. Porque tudo isso aqui que eu faço é sobre merecimento. Porque quando a gente aceita viver na doença, quando a gente aceita viver na doença, é porque a gente acha que merece essa doença. Você pode falar assim, não, eu não acho que eu mereço. Mas toda vez que você vai lá e fica só insistindo na medicação e deixa a indústria te manipular, porque antes você não sabia, agora você sabe. Agora você sabe o que fazer. Mas quando você não sabia, você estava ali perdida, você estava com uma neblina mental. Agora você sabe, você fala, opa, então agora é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. E a decisão número 1 que você tem que tomar é assistir a consulta lá 1. Se você não fizer isso por você, ninguém mais vai poder fazer. Eu não vou poder fazer a sua parte. E você pode marcar com o melhor profissional da sua cidade. Uma consulta, você sentada na frente desse profissional, não vai resolver. Não vai. Exige um aprendizado. Vou falar que é real para vocês. Você vai conseguir eliminar esse sintoma sem aprender? Não vai. Então você tem que aprender. E quem aprende não depende. Você vai aprender e você nunca mais vai esquecer. É igual andar de bicicleta. E aí você vai controlar a sua imunidade como um pêndulo. Você vai aprender o que fazer com ela. Você vai se tornar especialista em você. Sozinha? Não. Eu e minha equipe estaremos lá para te ajudar. Mas você tem que ser especialista em você. Tá bem? Deus quer você com saúde. A farmácia de Deus está aqui para nos ajudar, para nos apoiar, tá? Então, mulheres maravilhosas, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Depoimento muito necessário, muito, né? Foi lindo o depoimento dela.
E olha só que interessante, né? Desde o início, o marido dela apoiou, ajudou. Então é importante vocês conversarem com o marido de vocês ou escutarem um conteúdo com ele perto, se vocês forem casadas, para expor a situação, para ter uma troca mesmo. Relacionamento é uma troca. Se você não conversa com a pessoa que está do seu lado, fica muito difícil mesmo o relacionamento. Porque o relacionamento é isso, é a conversa, né? No final das contas, é para isso que nós temos uma pessoa do lado, para ter uma troca. Então é importante essa exposição aí em relação ao conteúdo. Não que a outra pessoa precise ser saudável. Se o seu marido não é saudável, tudo bem, é uma escolha dele. Agora, é importante ter essa compreensão do todo do que está acontecendo. E ou a gente influencia ou a gente é influenciada. Então, às vezes, você é influenciada pelo seu marido a algumas coisas, certo? E você pode influenciá-lo também em algumas coisas. A gente influencia e é influenciada o tempo todo, né? Com tudo. A Samara colocou aqui, estou gestante de 31 semanas. Tem alguma restrição quanto à suplementação? Sim, dentro do método tem uma parte de suplementação de fitoterápicos. Nessa parte, você vai ter uma restrição até você terminar de amamentar. Só que tem uma outra parte de suplementação que você pode tomar mesmo estando gestante, tá? Então, tem uma parte de nutrientes que são os mesmos nutrientes que tem na comida, só que em dosagens maiores, quando forem necessárias para que você reponha esses nutrientes, principalmente durante a gestação e a amamentação, tá bem? E tem toda a parte da terapia nutricional que é puramente alimentos, né? E aí depois tem o ciclo de eliminação e de reconstrução, que é com suplementação para quem precisar. Todo mundo precisa? Não. Boa parte das pessoas precisam? Sim, porque boa parte das pessoas muitas vezes vai viajar, tem final de semana, muda a rotina e aí precisa da suplementação para complementar. Por exemplo, eu estou aqui na viagem, eu vim passar alguns dias aqui na Grécia para comemorar meu aniversário e, por exemplo, eu trago meus suplementos, eu trouxe alguns suplementos aqui comigo e eu esqueci minha enzima lactase, eu sou intolerante à lactose. Então, assim, quando eu esqueço alguma coisa, pode dar ruim, né? Então, se eu esqueço a enzima lactase e eu vou comer em algum lugar que tem alguma coisa que eu não faço uma boa digestão, para mim não funciona porque eu tenho essa intolerância. Então, tudo isso é um aprendizado. Você aprende como seu corpo funciona e aí tudo fica muito fácil de fazer um manejo. A Samara colocou que tem a candidíase há 2 anos e sofre demais. Está com início de depressão devido a essa situação. Sim, é natural que você se sinta triste, porque você está com dor, você está com incômodo. E a falta do prazer na relação íntima, porque você está gestante, vai mudar a fase de vida também, então envolve várias outras coisas, né, Samara? O alimento é o principal curativo do corpo, é o principal. Tá? Então, eu sugiro que você comece por isso mesmo. Se você está aqui, você não achou esse conteúdo à toa. Nada na nossa vida acontece à toa. Né? Então, você não cruzou esse conteúdo, você não está assistindo essa live, esse horário à toa. Então, você está no caminho certo, tá bem? Lucileide, entra no grupo de novo, tá? Só entrar lá no link do perfil que você consegue entrar. Cleusa, Sheila, trata anemia, como que trata anemia pode fazer? Sim, pode fazer, tá? A gente vai controlar parasitas. Fungo é um tipo de parasita e aí você melhora a anemia como uma consequência, tá bem? Maria, tenho candidíase, sinto dor nas pernas. Estamos aqui para ajudá-la nesse sintoma, tá bem? Assista. Quem está aqui não assistiu a consulta aula 1 ainda? Escreve aqui para eu saber. Camila Freitas, Sheila, tenho muitas manchas nas pernas, fiz micológico e deu fungo. Faço tratamento com ácido, mas não sai. Antes fiz com medicação oral, local e não sai. Tô com um problema de autoestima. É porque precisa tratar o sistema digestivo, Camila. Eu sei que parece confuso e estranho falar do tubo aqui que a gente tem dentro do corpo, sendo que a sua queixa é do lado de fora, na pele. Falou, eu quero tratar um problema na pele, o que eu tenho que mexer do lado de dentro? Mas é que toda a regeneração é de dentro para fora. A pele, ela demora 30 dias, em média, para se regenerar. Só que você precisa colocar os nutrientes que você precisa para esse processo de regeneração acontecer.
Só que se falta, vamos supor, faltou, boa parte dos seus dias faltou vitamina A. Isso é um exemplo, tá? A sua pele não vai se regenerar, então não vai nascer uma pele bonita. E o fungo, ele é oportunista. Então, se falta um nutriente, então passou a sua semana, faltou zinco. Isso aqui é um exemplo, tá? Bem nutridas que eu tô falando de nutrientes específicos. Faltou zinco na sua alimentação. O fungo, ele só fica esperando uma oportunidade para crescer. É igual você abandonar uma fruta na fruteira. Ele fica ali, a fruta, e o fungo fica ali. Opa, a fruta foi abandonada ali, ele vê a oportunidade e começa a crescer naquela fruta. A mesma coisa acontece no nosso corpo. Para fungos, para bactérias, para vírus e para outros tipos de parasitas. Exige uma oportunidade. E no caso fúngico, a oportunidade é nutricional, tá bem? Então, Camila, você não teve sucesso no seu tratamento porque você estava fazendo o tratamento errado. Ué, Sheila, mas foi um médico que me passou. Pois bem, bem nutridas, os médicos, eles agora estudam nutrição. Agora tem um interesse. Tem até médicos que falam mais de nutrição do que qualquer outra coisa, porque eles estão valorizando realmente o papel do alimento. Só que tem sempre dois lados da moeda. Existe um lado de uma indústria muito forte, uma indústria farmacêutica muito forte. E tem um grupo de médicos desse lado aqui, dessa indústria farmacêutica muito forte. Então, quando você tem uma emergência, alguma coisa que acontece com você e você não se conhece, você não conhece seu corpo, você não tem conhecimento, você vai lá e acaba sendo induzida e manipulada por esse outro sistema. Por isso que é tão importante você ter educação nutricional, ter liberdade nutricional. Senão você entra num efeito manada. Sabe o que é esse efeito manada? Tô com dor, tô com cólica, tomo remédio. Tô com dor de cabeça, tomo remédio. Tô com a pele com acne, tomo remédio. Tô com a micose da unha, tomo remédio. Tá, mas não é tomar o remédio que resolve? Não. Caso contrário, todo mundo estaria saudável, com a pele bonita, com unhas bonitas. E não é isso que está acontecendo. E isso vai passando de geração em geração. Aqui a caixinha de remédio da avó passa para a mãe, passa para os filhos. E algo que era para ser usado numa emergência, algo pontual, algo específico, se torna rotineiro. Isso não pode, tá? Não pode se você quer ter uma vida ótima, tá bem? Ah, que bom, Ivone. Obrigada pela sua mensagem. Então, sobre o gastar, né? Que até a Camila colocou que eu já gastei com dermatologista, já gastei com esteticista. Sim, a maioria das bem-nutridas que vem dar o depoimento aqui, eu costumo perguntar para elas, quanto que vocês já gastaram com tratamentos ineficazes? Porque uma coisa é você investir o teu dinheiro numa coisa que vai te trazer retorno, certo? Você investe em saúde ou você gasta com doença? São duas coisas bem diferentes. E talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Quanto que você gasta com doença, quanto que você investe em saúde? Eu arrisco dizer que você gastou mais com doença, porque você nem sabia que tinha que investir em saúde. Quando eu tinha os sintomas, que eu tive desde pequena também, assim como as bem-nutridas contam os sintomas delas aqui, eu também tive sintomas desde pequena. E quando eu comecei a tomar consciência do meu problema, que eu comecei a tomar remédios, né? Era amidalite, era acne, depois micose na unha, depois desidrose, depois tudo que vocês podem imaginar de sintomas. A tomada de consciência foi exatamente a percepção do que eu estava fazendo que era insuficiente para me manter bem nutrida. E, gente, eu demorei para perceber isso. E eu entendo que vocês demorem para perceber. Porque mesmo eu sendo profissional da saúde, eu achava que eu fazia as coisas certas. Eu achava que eu entendia a minha digestão. Só que eu não entendia porque eu não prestava atenção em mim. E talvez
agora seja a primeira vez que você está parando para prestar atenção em você, para prestar atenção no funcionamento do seu corpo, dos seus sintomas, de tudo que está acontecendo com você. Fabiane colocou aqui, estou super ansiosa para começar a colocar um método em prática, já assisti, fiz o teste de desbiose, qual o segundo passo? A consulta, a aula 2 vai ser disponibilizada amanhã. Então, você que já assistiu a consulta aula 1, o segundo passo para memorizar reforço positivo é você comentar na foto que está fixada aqui no meu Instagram, comenta, marca 3 pessoas que você se importa, pessoas que querem, que você sabe que precisam melhorar a alimentação, a saúde e que querem, né? Que essa pessoa já tem uma busca, marca essas pessoas para você poder ajudá-las também. E amanhã a aula 2 gravada estará liberada. Aí depois tem aula 3, aula 4 e a gente tem o dia 25, que é o grande dia, que vai ser ao vivo, vai ser no YouTube, vai ser um formato bem legal e vai ter a abertura do método para quem quiser continuar o tratamento, tá certo? No dia 25/9, que vai ser esse grande dia, que é importante que vocês estejam lá. Tatiane colocou, faz 8 anos que estou lutando com estes fungos. Tem mulheres que lutam há 10, 20 e eliminam. Você vai eliminar também, tá? Agora, o primeiro passo é você ter a percepção, a aceitação de que o que você fez até agora não deu certo porque era o caminho errado. Tá? Então, você não sabia combinar os alimentos, você não sabia o que você tinha que incluir de alimentos, a necessidade de suplementos, a necessidade do cuidado com a boca, todos esses cuidados, alguns que eu já ensinei na consulta aula 1. Quem não assistiu, vai lá assistir, tá bom? E aí, depois que você entende isso, você vai fazer limpeza dos sabotadores. Então, o que são os sabotadores? Tudo aquilo que vai passando na tua mente, que vai fazendo com que você se mantenha do jeito que você está. Que você se acostume com os sintomas, se acostume com a doença. Tem gente que tem medo da comida, vocês sabiam disso? Tem gente que tem medo do alimento. Tem medo de pegar um alimento e falar, não, mas será que isso aqui vai me fazer mal? Toma. A pessoa foi tão instruída de uma forma tão errada a viver à base de medicações que começa a ter medo da comida. Não pode viver assim com medo da comida. É claro, a gente reage a alimentos de forma positiva, negativa, e aí você percebe seu corpo e fala, opa, tem alguma coisa que tá dando errado aqui. Esse alimento não tá servindo para mim. E tá tudo bem. Aí você fala, isso aqui não serve para mim nesse momento. Tá? Então, mulheres maravilhosas, conversem com as pessoas que você se importa, convidem elas para assistir esse conteúdo da consulta aula 1 com vocês, o seu marido, a pessoa que mais está do seu lado, puxa essa pessoa para assistir o conteúdo com você, para assistir um depoimento. Amanhã eu entro ao vivo novamente para escutar mais uma bem nutrida, ajudando vocês, mostrando como foi o processo de cura. Então, chama essa pessoa para assistir com você, que isso é importante, tá bem? E esse conteúdo aqui fica gravado, o único que não vai ficar disponível é o do dia 25, tá? O restante está gravado para vocês poderem mostrar, assistir, rever. Então, está disponível. Mas é importante que você faça a sua parte, tá? Que você vai lá assistir. Ivanilde, estou com E. coli, o que faço? Então, se você recebeu o diagnóstico, você recebeu um tratamento para isso. Certo? Um tratamento medicamentoso, que foi um antibiótico. Então, possivelmente você recebeu essa prescrição. Aí depois que você toma esse antibiótico, o problema está. O que levou você a ter uma infecção por bactéria resistente? Foi uma baixa imunidade. A baixa imunidade é o que leva a pessoa a ter uma candidíase de repetição também. O que tem em comum essas duas doenças? Assim como a herpes também, que é viral. O que tem em comum? Desnutrição. Ué, Sheila, mas eu como coisa saudável, mas você não absorve. Você não está absorvendo. Então, tem 2 problemas acontecendo, certamente. Ou a combinação do que você está comendo é incompatível, que vocês vão aprender isso na consulta aula 2 de amanhã, que eu vou explicar, que vai ser liberado para vocês.
Então, o que você está misturando não dá certo, não absorve bem, ou está faltando, a proporção está incorreta. Então, não dá para comer a mesma quantidade com 20, com 30, com 40, com 50. Tem nutrientes que precisam ser aumentados, você precisa comer mais desses nutrientes com o envelhecimento. Quanto mais velho eu vou ficando, mais nutrientes para manter a minha imunidade podem ser necessários. Tá bem? Mas, Sheila, tem gente que desde criança tem baixa imunidade, desde pequenininho tem problema. Pois bem, é porque o problema já vem de geração em geração, vai passando de geração. E alguém precisa cortar esse ciclo. E vai ser você. Tá bem? Tatiane comentou aqui do fungo na unha, que tá com micose na virilha, não consegue ter relação. Então, Tatiane, tudo que eu vou colocar aqui vai servir para você, tá, Tatiane Ribeiro? Tudo. Consulta aula 1 liberada. Se você não assistiu, vai lá assistir, tá bem? Todos os sintomas de supercrescimento de fungos, de baixa imunidade, tudo está relacionado. Então, Sheila, não é um tratamento diferente para micose da unha comparado com micose na vagina, comparado com micose no couro cabeludo. Candidíase é um tipo de micose, tá? Com dermatite seborreica, que é um supercrescimento de fungos também. A base da doença é sistema digestivo, tá? Começa na boca e vai até o final do ânus, tá? Um supercrescimento de fungos acontecendo no intestino delgado e tudo que acontece dentro do seu corpo reflete do lado de fora. Quem tem pele bonita é porque o lado de dentro tá legal. Quem está com a pele adoecendo é porque o lado de fora está adoecendo. A mesma coisa acontece com unhas, tá? É claro que existem unhas que enfraquecem por conta de esmalte, por conta de coisas químicas. Aqui a gente está falando de fungos, a gente está falando de infecções, tá bem? Então, mulheres maravilhosas que não assistiram a aula 1, vão lá assistir, tá? Aqui já é 1 da manhã, eu preciso ir descansar para estar com vocês amanhã também. Então, vão assistir a consulta aula 1, que ela está gravada para vocês. Amanhã vai ser liberada a consulta aula 2. E depois que vocês assistirem, venham aqui no post que está fixado para vocês poderem comentar e receber o presente, o meu presente de aniversário que eu vou dar para vocês, que é o livro de inspiração das Bem-Nutridas, que tem algumas receitas. Não é que você precisa fazer essas receitas para eliminar sintomas, é só um livro de inspiração. E tem as fotos dos pratos das Bem-Nutridas, de uma sequência aí de 2022, que vai te ajudar a te inspirar a você já colocar em prática isso na sua rotina. Então, é um passo muito importante que você vai dar, porque não basta comer, tem que absorver. Então, você vai combinar os alimentos de um jeito que você consiga absorver. Você vai aprender isso melhor amanhã, tá bem? Sobre a entrada no método. O método, tudo isso que vocês estão vendo, acompanhando nessa semana de gravação, desse conteúdo que está sendo disponibilizado aos poucos, faz parte da primeira etapa do método. Então, a parte de preparação, identificar sintomas, começar a aplicar algumas rotinas, as rotinas básicas de regeneração, para daí sim entrar o ciclo de regeneração, que oficialmente a gente começa no dia 25, tá? Então, dia 25, oficialmente, é o ciclo de regeneração. Essa aqui é uma preparação para o ciclo de regeneração, que vocês já vão colocando as coisas em prática, que vocês já estão aprendendo bastante coisa. Tá bem? Eu tô olhando aqui os comentários de vocês, tá bem? Como eu faço para ter acesso à aula 1? A Simone perguntou. Basta comentar, se eu não me engano, se você comentar a aula, você vai receber o link lá no seu direct. Se você não recebeu, você comenta em qualquer post aqui do meu Instagram ou comenta Regenera. Escreve aqui Regenera que você recebe o link no seu direct, tá bem? Para você poder acessar. Se não tiver alguém para marcar, eu posso acessar a aula 1 do mesmo jeito? Pode, tá? Pode sim. Eu só peço para marcar, para vocês ajudarem mais pessoas e para vocês poderem receber o presente também. Se não tiver ninguém para marcar, só comenta o que você aprendeu para você ter um reforço positivo e você poder memorizar melhor o conteúdo. Então, faz um resuminho, que eu aprendi isso, isso e isso, em relação aos meus sintomas, eu percebi que eu tinha tantos sintomas, da disbiose, então você vai colocando o que você aprendeu, tá bem?
Chagas perguntou, me tira uma dúvida sobre a candidíase. Uma sensação de muita fadiga, que não consegue nem usar calcinha e tudo mais, é porque vai fazendo fissuras, vai gerando um processo inflamatório. E uma infecção por fungo pode te levar a ter uma infecção por bactéria também. Então pode ser que isso esteja acontecendo com você, tá? É bem importante vocês saberem o diagnóstico. Então, você foi no médico e recebeu um diagnóstico, ali você sabe o seu ponto de partida, mas aquilo não é o seu tratamento. Ué, Sheila, mas a pomada, a medicação não é o meu tratamento? Não. Aquilo é para aliviar o sintoma. É paliativo. Decora isso. O que é essa palavra paliativo? É mascara. Mascara. Não está tratando a real causa do seu problema. O que leva você a ter infecções de repetição é uma baixa imunidade. O seu sistema imunológico, ele não está conseguindo impedir o supercrescimento de fungos, de bactérias, de vírus. Tá? E é o único caminho, o único que existe é com alimento. É a farmácia de Deus. Para você não ter repetição dos sintomas. Tá bem? Então, mulheres maravilhosas, ótima noite para vocês. Quem eu não respondi aqui, eu vou ir respondendo durante a semana, tá? Aqui já tá dando a minha hora, porque já é bem tarde. Aqui eu tô num fuso de 6 horas a mais, aqui já é 1 da manhã. Então, Dani, não respondi a sua pergunta. Tô vendo aqui que tem um monte de dúvidas. Durante a semana eu vou respondendo vocês com bastante atenção, tá certo? Enquanto isso, que é o tempo de eu voltar aqui, que eu tirei os dias para comemorar meu aniversário e agora eu já tô voltando para São Paulo e aí eu já fico no mesmo ritmo que vocês. Enquanto isso, vão assistindo o conteúdo gravado, vão comentando e eu vou entrando aqui todos os dias para tirar as dúvidas de vocês aos poucos, para vocês entenderem de fato o que está acontecendo aí do outro lado, tá bem? John, Jonas, maravilhoso, um beijo. Dani, a parte de desparasitação vou explicar a vocês, tá? Sobre isso um pouco mais para frente. Quem tá grávida pode fazer um método, pode fazer a terapia nutricional. E quem não assistiu a consulta aula 1 ainda, Sheila, tô perdidaça aqui, minha primeira vez, tô te vendo agora, não sei o que fazer. Passo 1, consulta aula 1. Vai lá assistir, tá? E depois vem aqui comentar o que você aprendeu da consulta aula 1. Escreve aqui Regenera. Tem um post fixado aqui no meu Instagram. O primeiro post você vai lá e comenta, tá bom, Daiane? Paula, não é normal esse xixi, não, tá bom? Ficar levantando à noite de fazer xixi não é normal, não. Então, Diana, quem acorda cansada, quem acorda fadigada, é que a recuperação, o chamado recovery, não está acontecendo. Então, é um problema em cortisol, é um problema no sono, é um problema de desnutrição, tá? Então, assiste a consulta aula 1 para você entender os seus sintomas. Escrevem aqui, regenera, e bora regenerar esse corpo. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora e não é com uma cápsula mágica. Isso é cilada. Cilada, bem nutridas. Achar que é essa cápsula mágica aí, tá bom? É o fluconazol, é o corticoide, é o antibiótico. Isso salva a gente. Então, liberta a gente para um momento pontual, mas não contínuo. Quanto antes você aprender isso, sua vida vai ser maravilhosa, tá? Quanto antes. Joel da turma 23, pode sim, pode ganhar. Na verdade, está lá disponível para você, tá? Só entrar dentro da plataforma do método que você recebe o material, tá bem? Um beijo, mulheres maravilhosas. Escrevam aí Regenera ou escrevam aqui no post do Instagram ou cliquem no link do perfil para vocês poderem acessar, consultar o lá 1 e depois comentem na foto para receber o livro de inspiração, livro de receitas, o meu presente de aniversário para vocês. Fiquem com Deus, ótima noite, bom descanso, bom sono reparador e tenham fé. Acreditem que vocês podem ter uma vida com saúde, uma vida melhor, uma vida de uma mulher de fato bem nutrida, tá? Que consegue eliminar sintomas, consegue regenerar o corpo, consegue viver o que quer viver, né? Realizar sonhos e assim por diante. Um grande beijo e até amanhã.